você vir aqui. A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado tem sido um importante foro de debate sobre as consequências de um mundo interligado por instrumentos de comunicação cada vez mais abrangentes e sofisticados. Aqui nessa comissão ouvimos as principais autoridades brasileiras a respeito de informações veiculadas pela imprensa nacional e mundial sobre a portentosa rede de coleta de dados encabeçada pela Agência de Segurança Nacional norte-americana, agora popular NSA. Nas semanas recentes, tivemos oportunidades de ouvir os ministros de Relações Exteriores, da Defesa e das Comunicações, além de outras autoridades que têm mantido o parlamento brasileiro atualizado sobre as explicações, nem sempre convincentes, mas explicações repassadas pelo governo de Washington acerca das gravíssimas denúncias encontradas em documentos oficiais e ultrasecretos da NSA, vazados pelo ex-funcionário da Booz Allen terceirizado à NSA, Edward Snowden. No início desse mês, demos oportunidade ao jornalista norte-americano Glenn Greenwald, canal para boa parte do vazamento do Sr. Snowden, para aqui apresentar sua visão sobre a temática. A partir dessas suas reportagens, começamos a entender um pouco melhor a extensão e a abrangência dessa inaceitável rede de espionagem mundial, alegadamente colocada a serviço do combate ao terrorismo internacional. Por meio do seu depoimento a esta comissão, pôde-se conhecer detalhes da poderosa máquina de espionagem que se tornou a NSA. Os programas revelados por Snowden mostram que o governo norte-americano dispõe de meios concretos para monitorar potencialmente grandes contingentes de cidadãos privados, empresas, autoridades e instituições governamentais brasileiras. As explicações iniciais transmitidas pelo governo norte-americano, mediante seu embaixador no Brasil, o Sr. Thomas Shannon, revelaram-se muito superficiais à luz das evidências de que programas de espionagem, tais como o XKeyscore do NSA, conseguem acessar o conteúdo de correspondências eletrônicas de usuários das maiores empresas de internet do mundo, não por coincidência, sediada nos Estados Unidos da América. A argumentação original da NSA, pela qual se trata apenas de coleta de metadados, foi atropelada pelas revelações sobre o programa XKeyscore. Segundo os próprios documentos da NSA, a mencionada ferramenta eletrônica teria capacidade de invadir toda e qualquer comunicação transmitida pela internet. O jornalista Greenwald parece não haver cometido nenhum exagero ao referir-se ao programa como o mais poderoso programa de espionagem já conhecido até aqui no mundo. Outro programa de espionagem revelado através dos documentos vazados da NSA está conhecido como PRISM. Evidenciaria densos vínculos de cooperação de empresas de tecnologia e comunicação norte-americanas com agências de segurança daquele país, encabeçadas pela NSA. Segundo consta do material revelado até aqui, pelo Snowden e pelo The Guardian, empresas como Microsoft, Google, Facebook mantinham acordos com a NSA para lhes facilitar o acesso aos seus servidores. Significa dizer que a NSA estaria contando, em tese, segundo denúncias, com a ajuda dessas empresas para fazer monitoramento eletrônico de forma generalizada, abusiva e clandestina. Essas gravíssimas denúncias estão a revelar que os mecanismos excepcionais de combate ao terrorismo previsto na legislação norte-americana, no notório Patriot Act e da FISA, estariam repercutindo muito além do território americano. Caso confirmado essa suspeita, o que se tem na prática é que empresas norte-americanas, como as citadas, entre outras, estariam dando aplicação extraterritorial
a dispositivos da legislação dos Estados Unidos da América, o que seria abusivo, ilegal e ilegítimo. Para esclarecimentos a respeito dessas denúncias, nós gostaríamos de ouvir os representantes das companhias que nos honram com suas presenças aqui na comissão. Concedo inicialmente a palavra ao senhor Bruno Magrani, que é o representante da Facebook no Brasil. Vossa Senhoria dispõe do prazo para uma abordagem a respeito dessas denúncias que foram feitas e a visão oficial, a impressão da Facebook Brasil a respeito dos fatos que estão relacionados. A palavra de Vossa Senhoria. Bom dia a todos e todas. Bem, meu nome é Bruno Magrani, eu sou responsável por políticas públicas no Facebook Serviço Online do Brasil. Nessa função, eu tenho o privilégio e a responsabilidade de representar a empresa perante o Congresso e o governo brasileiros. Nas últimas semanas, houve grande cobertura e interesse da imprensa a respeito da natureza e escopo das requisições feitas por governos para prestadores de serviços online, no curso de investigações envolvendo segurança nacional e como empresas como o Facebook respondem a essas requisições. Nós acreditamos que empresas e governos devem ser o mais transparente possível sobre essas questões com as pessoas que usam serviços online. Embora o Facebook Brasil não gerencie o serviço Facebook, eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje para descrever um pouco dessas práticas e nossas políticas nessa área. Então, só para dar a estrutura da minha fala, na intervenção de hoje eu pretendo, falar um pouco do Facebook e da nossa missão. Em segundo, descrever os processos rigorosos que nós adotamos para responder a qualquer requisição de dados que é feita, de acordo com os nossos termos de serviço e com a legislação aplicável. Compartilhar com Vossas Excelências o recente anúncio que fizemos sobre a natureza limitada e restrita das requisições de dados que recebemos do governo norte-americano. E, por fim, discutir as implicações, tanto positivas quanto negativas, que esse debate pode ter nas considerações do Congresso Nacional na discussão sobre o Marco Civil da Internet. Primeiro, a missão do Facebook é ajudar a dar às pessoas o poder de compartilhar e tornar o mundo mais aberto e conectado. Mais de 1,15 bilhão de pessoas de mais de 190 países usam o Facebook no seu dia a dia, incluindo mais de 76 milhões de pessoas no Brasil. O Facebook permite que cada um desses usuários compartilhe informações tais como fotos, vídeos, atualizações de status e mensagens com seus amigos e familiares. As pessoas que usam o Facebook confiam na empresa para armazenar suas informações. E nós tratamos a responsabilidade de merecer e manter essa confiança com extremo comprometimento e seriedade. Nós entendemos que as pessoas somente se sentirão confortáveis em usar o Facebook para se comunicar se elas tiverem absoluta confiança na integridade e segurança das suas informações. Por isso, nós trabalhamos duro para manter o mais alto padrão quando tratamos de segurança de dados. Um passo importante que tomamos para promover a confiança que as pessoas depositam em nosso serviço é ser transparente sobre as políticas que se aplicam às informações que guardamos. Por exemplo, nossas diretrizes para autoridades policiais, que detalham um número limitado de situações nas quais fornecemos dados em atendimento à requisição, está disponível em nosso website, de modo que qualquer pessoa interessada possa entender como analisamos detalhadamente qualquer requisição que recebamos. Uma outra maneira de garantirmos a confiança dos usuários no nosso serviço é através do fornecimento de ferramentas intuitivas e de fácil uso que permitem às pessoas escolherem com quem desejam compartilhar suas informações, no exato instante em que a publicação é feita. Por exemplo, quando a pessoa publica algo no Facebook, ela pode clicar na configuração da audiência, que fica logo ao lado ali da barra de status, e determinar quem poderá ver aquela publicação. Por fim, promovemos a confiança dos nossos usuários por meio dos nossos termos de uso de serviço, que deixam claro o nosso comprometimento com nossos usuários e nossas políticas com relação aos dados.
Nossos termos de uso regulam, então, essa relação do Facebook com aqueles que usam o serviço, e a nossa política de uso de dados descreve como o Facebook coleta e usa as informações que recebe dos seus usuários. Além disso, o Facebook realiza campanhas educativas para levar essas políticas ao conhecimento das pessoas e garantir que elas consigam fazer uso efetivo das ferramentas de controle de privacidade. Somos únicos no processo que usamos para avisar previamente nossos usuários sobre qualquer alteração nas políticas de uso e serviço e possibilitar sua efetiva participação no processo decisório sobre essas alterações. O Facebook também oferece uma central de atendimento online, bem como uma equipe de suporte ao usuário que funciona 24 horas por dia e oferece esses serviços em dezenas de línguas, incluindo o português. Eu gostaria de tratar agora das políticas e práticas do Facebook com relação ao atendimento às requisições de dados vindo de governos e autoridades de investigação. Confiança e segurança são princípios norteadores para o Facebook. Assim, quando governos ou autoridades policiais solicitam dados, nós examinamos cada pedido cuidadosamente, de modo a garantir que o procedimento correto foi seguido e que toda a legislação aplicável foi respeitada. Somente, então, fornecemos a informação de acordo com o nosso termo de serviço e legislação aplicável. De acordo com a nossa diretiva transparente e consolidada para lidar com requisições de autoridades de investigação, autoridades brasileiras podem submeter requisições de dados no curso de investigações oficiais diretamente ao Facebook, por meio do nosso website, por fax ou por e-mail. Para garantir que esses processos sejam bem compreendidos, representantes do Facebook já ofereceram orientação e treinamento a membros da Polícia Brasileira, especialmente para aqueles cujo foco é a internet e segurança de crianças e adolescentes. Portanto, as autoridades brasileiras já estão familiarizadas e fazem uso desses procedimentos. O Facebook adota processos rigorosos de análise para lidar com requisições vindas de qualquer autoridade de investigação. O Facebook analisa cuidadosamente cada pedido para garantir que atendem todos os requisitos fixados na letra da lei e requer uma descrição detalhada do embasamento legal e factual que motivou aquele pedido. O Facebook pede também esclarecimentos quando acredita que os requisitos legais não foram atendidos e, com frequência, consegue limitar o escopo de pedidos se eles forem muito amplos ou vagos. Todos os pedidos. Nós tratamos todos os pedidos da mesma maneira. Analisamos todos os pedidos da mesma forma. Se a legislação for diferente no Brasil, desculpa, presidente, Posso? pela oportunidade. É que a alegação que foi feita aqui por um dos depoentes, numa sessão anterior, é que essas empresas, inclusive o Facebook, estaria servindo-se como fundamento jurídico para o envio dessas informações, no que diz respeito a cidadãos brasileiros, legislação norte-americana. Essa que é a alegação. Eu vou tratar já dessa questão. Se você permitir só, eu vou chegar lá na questão. Não, que é um ponto delicado. Está ótimo. Bem, perdão. Não, que isso, por favor, à vontade. Nos últimos meses, houve grande cobertura na imprensa sobre a extensão das requisições de dados do governo norte-americano para prestadores de serviços online, bem como sobre a maneira como empresas como o Facebook respondem a tais pedidos. Grande parte dessa cobertura tem sido imprecisa e equivocada. Imediatamente após a publicação das primeiras notícias, Mark Zuckerberg, fundador e presidente executivo do Facebook, afirmou publicamente que o Facebook nunca fez parte de qualquer programa para dar aos Estados Unidos ou qualquer outro governo acesso direto aos seus servidores. Nós nunca recebemos um pedido em branco ou uma ordem judicial de qualquer agência do governo solicitando informações ou metadados por atacado. E, se tivéssemos recebido, nós contestaríamos energicamente tal pedido. Mark também pediu que governos fossem muito mais transparentes sobre as medidas adotadas para manter a sociedade segura. Nossos esforços não param por aí.
O Facebook tem reiteradamente demandado que autoridades norte-americanas permitam mais transparência e flexibilidade nos pedidos que envolvam questões de segurança nacional. Como resultado desses esforços, o Facebook publicou, no final do último semestre, um relatório de transparência que inclui todas as requisições do governo norte-americano, incluindo aquelas relacionadas a questões de segurança nacional que a empresa tinha atendido até então, algo que nenhuma empresa havia feito até o momento. Esse relatório mostra um número bastante limitado desses pedidos de dados. Para que se tenha uma ideia, no período de 6 meses finalizado em 31 de dezembro de 2012, menos de 0,00002%, ou seja, são 4 zeros depois da vírgula, das contas ativas no Facebook foram objeto de requisições de dados de qualquer órgão do governo norte-americano, incluindo autoridades municipais, estaduais, federal, inclusive criminal e de segurança nacional. Esses pedidos, eles não se referem somente à segurança nacional, eles cobrem um grande leque de assuntos, que vão desde pedidos de delegados de polícia trabalhando em casos de crianças desaparecidas, a pedidos no curso de investigações sobre roubos e até questões de segurança nacional e ameaças terroristas. Com mais de 1,15 bilhão de usuários no mundo, isso significa que somente entre 18 e 19 mil contas do Facebook foram efetivamente objeto de qualquer tipo de solicitação governamental. Quero enfatizar isso para mostrar que não houve nenhum acesso em grande escala de milhões de... Não houve simplesmente esse acesso. E esses acessos, mais uma vez, eles incluem qualquer tipo de pedido, nível federal, estadual e diversos tipos de investigação em curso. Esse pequeno percentual nos ajuda a colocar em perspectiva essa discussão e coloca um fim nas alegações falsas em algumas das coberturas recentes sobre a frequência e escopo dos pedidos de fornecimento de dados que o Facebook recebe. Só para finalizar, então, queria ressaltar que nós temos acompanhado as discussões que atualmente vêm acontecendo no Congresso Nacional acerca do Marco Civil da Internet, que é um projeto de lei importantíssimo para criar a base legal e o crescimento da internet no Brasil, bem como para estabelecer as fundações da sociedade da informação nos próximos anos. O Facebook apoia os princípios da rede aberta, da liberdade de expressão, da proteção da privacidade e da inovação que são abraçados pelo Marco Civil. Nós parabenizamos o processo cuidadoso e democrático de discussão do Marco Civil nos últimos anos. Contudo, temos algumas preocupações a respeito das discussões recentes de mudança do projeto de lei para que se passe a exigir dos prestadores de serviços online que mantenham dados dos brasileiros no Brasil. O armazenamento de dados é um desafio enorme e essencialmente técnico. A decisão a respeito da estrutura e local de armazenamento de dados, que vive uma otimização na oferta dos serviços, é bastante complexa. Conforme foi falado em audiência pública recente na Câmara dos Deputados, por representantes da sociedade civil e de outras empresas, a exigência de armazenamento de dados local acarretaria em enormes custos e ineficiências nos negócios online no Brasil, frustrando a inovação e prejudicando a economia brasileira. Essa exigência de armazenamento local implicará em uma barreira para que os próprios brasileiros usufruam esses serviços e não necessariamente atenderiam aos objetivos pretendidos. Na prática, enquanto a extensão do impacto em serviços gratuitos como o Facebook seria bastante significativa, é particularmente importante considerar o impacto que essa medida poderia ter em startups, pequenas empresas e novas empresas de tecnologia, tanto brasileiras como internacionais, que queiram fornecer serviços a brasileiros. Uma exigência como essa que vem sendo debatida frustrará a inovação e criará barreiras desnecessárias para empresas nascentes. E acreditamos que não há espaço no Marco Civil para tal. Era isso que eu tinha para tratar. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Bruno Magrini.